Boa noite. Movimenta o corpo. Descruza as pernas, se reorganiza para a gente ouvir o Dharma. O Dharma na voz de Charlotte Jokubeck. Hoje ela vai começar o terceiro capítulo sobre, nossa, já? Sentimentos. Ai, adoro esse capítulo. Um continente maior. Com 95 anos de idade, Genpo Roshi, um dos grandes mestres zen da atualidade, falava do portão sem portão e enfatizava que, de fato, não existe portão algum por onde tenhamos de passar, a fim de darmos-nos conta do que nossa vida é. Não obstante, segundo ele, do ponto de vista da prática, devemos atravessar um portão, o portão de nosso orgulho. Todos nós, desde o momento em que nos levantamos pela manhã, temos de confrontar nosso orgulho, de alguma maneira. Todos nós que estamos aqui. Para ultrapassarmos este portão, que não é portão, temos de ir além do portão do nosso próprio orgulho. Bem, a filha do orgulho é a raiva. Quando me refiro à raiva, digo todos os tipos de frustrações, incluindo a irritação, o ressentimento e os ciúmes. Falo tanto da raiva como do modo de trabalhar com ela, porque entender como praticar com a raiva é entender como aproximar-se do portão sem portão. Em termos de vida diária, entendemos o que significa distanciar-se de um problema. Por exemplo, observei que Laura fez um lindo arranjo de flores. Ela mexe aqui, ali, tira, põe. E num determinado momento dá um passo atrás para ver as flores, o que fez com elas, como foi que ficou o arranjo pronto. Se você está costurando um vestido, primeiro corta o pano e une as peças, costura e arremata. E em um determinado momento, você vai para frente do espelho para ver como ficou. Se está penso nos ombros, como está a bainha, se está caindo bem, tornou-se um vestido adequado? Você dá um passo atrás. Da mesma forma, para pôr nossa vida em perspectiva, devemos dar um passo atrás e dar uma olhada. Bom, a prática Zen é fazer isso. Ela desenvolve a habilidade de dar um passo atrás e olhar. Tomemos um exemplo prático, uma discussão. A qualidade ostensiva de qualquer discussão é o orgulho. Suponhamos que sou casada e discuto com meu marido. Ele fez alguma coisa de que não gostei, gastou, digamos, as economias da família comprando um carro novo. E acho que nosso carro atual está bom. Então, acredito, aliás, eu sei, tenho razão. Fico com raiva, fico furiosa, quero gritar. Bem, o que posso fazer com a minha raiva? O que é proveitoso que eu faça? Antes de mais nada, creio que é uma boa ideia simplesmente dar um passo atrás, fazer e dizer o mínimo possível. Quando recuo um pouco, que seja, posso me lembrar de que o que na realidade desejo é ser aquilo que poderia ser chamado um continente maior.
Em outras palavras, devo praticar as coisas mais elementares. Agir assim é o mesmo que penetrar em uma outra dimensão, numa dimensão espiritual, se quisermos dar-lhe nome. Consideremos uma sequência de passos da prática, tendo em mente que no auge da raiva é impossível a maioria efetuar a prática do desenrolar do drama. Entretanto, tente de fato dar um passo atrás. Faça e diga o mínimo possível. Afaste-se. Depois, quando estiver sozinho, apenas sente e observe. O que quero dizer com observe? Observe a novela que está passando na televisão da cabeça, o que ele, o marido, disse, o que ele fez, o que eu tenho a dizer a respeito disso, o que eu deveria fazer sobre o caso. Todas essas considerações são fantasias, não são a realidade do que está acontecendo. Se pudermos rotular esses pensamentos, difícil de fazer quando estamos com raiva, devemos fazê-lo. Por que é tão difícil? Quando estamos com raiva, há um enorme obstáculo no caminho da prática. O fato de que não queremos praticar. Preferimos alimentar nosso orgulho e ter razão na discussão, no argumento. Não busque a verdade, apenas cesse de alimentar suas opiniões. É por isso que o primeiro ato é dar um passo atrás, falar pouco. Semanas de prática assídua podem passar até que sejamos capazes de ver que o que desejamos não é ter razão, mas é ser um continente maior. Dê um passo atrás e observe. Rotule os pensamentos do drama. Sim, ele não deveria ter feito isso. Sim, não consigo suportar o que ele está fazendo. Sim, vou encontrar um jeito de me vingar. Tudo isso pode se dar num nível superficial, porém não deixa de ser uma novela. Se realmente recuarmos e observarmos, o que, como disse, é bastante difícil de fazer quando estamos com raiva, mas se fizermos, seremos com o tempo capazes de enxergar nossos pensamentos como pensamentos, não como a verdade. Houve ocasiões em que repeti o processo 10, 20, 30 vezes, antes de os pensamentos por fim cessarem. Quando isso acontece, o que me resta? Resta-me a experiência direta da reação física de meu corpo, o resíduo, por assim dizer. Quando vivencio de forma direta o resíduo, como a tensão, a contração, visto que na experiência direta não há dualidade, entro lentamente naquela dimensão que sabe o que fazer, qual a ação a ser empreendida, samadhi. Ali se sabe qual é a melhor atitude não só para mim, como para o outro também. Ao tornar-me um continente maior, saboreio a unidade de modo direto. Podemos falar sobre unidade até o final dos tempos. Como efetivamente nos destacamos dos outros? Como? O orgulho do qual a raiva nasce é o que nos destaca. A solução é uma prática na qual vivenciamos essa emoção, essa sensação de separação como um estado corporal definido. Quando fazemos isso, é criado um continente maior. O que é criado, que cresce, é o tanto de vida que posso conter sem que ele me aborreça ou me domine.
No início, esse espaço parece bastante restrito, depois fica maior, cada vez maior. Nunca precisa parar de crescer. O estado de iluminação é aquele espaço enorme e compadecido. No entanto, enquanto vivermos, descobriremos que existe um limite para o tamanho de nosso continente, e nesse ponto é que devemos praticar. Como sabemos onde se localiza esse ponto limite? Estamos nele quando sentimos, em qualquer nível, raiva ou aborrecimento. Não há mistério nenhum. A força de nossa prática está no tamanho de que nosso continente alcança. Ao fazermos essa prática, precisamos ser caridosos com nós mesmos. Necessitamos reconhecer os momentos em que não estamos com disposição para efetuá-la. Ninguém tem vontade o tempo todo e não faz mal que não o faça sempre. Estamos fazendo sempre aquilo para o que estamos prontos. Essa prática de fazer um continente maior é, em essência, espiritual, porque essencialmente não é nada em absoluto. Um continente maior não é uma coisa. A consciência não é uma coisa. A testemunha não é uma coisa, nem uma pessoa. Não há ninguém testemunhando. Agora aqui ela é. Apesar disso, aquilo que pode testemunhar minha mente e meu corpo deve ser algo que não seja minha mente e meu corpo. Se posso observar minha mente e meu corpo num estado de raiva, quem é esse eu que observa? Ele me demonstra que sou diferente de minha raiva, que sou maior do que minha raiva. E esse conhecimento permite-me construir um continente maior. Portanto, é essa capacidade de observar que deve ser expandida. O que observamos sempre é secundário. Não é importante estarmos aborrecidos, o importante é termos a habilidade de observar o aborrecimento. Conforme essa habilidade se expande, primeiro para observar e depois experimentar, aumentam ao mesmo tempo dois outros fatores: a sabedoria, que é a capacidade de ver a vida tal como ela é e não do jeito que eu gostaria que ela fosse, e a compaixão, que é a ação natural decorrente de ver a vida como ela é. Não podemos ter compaixão por ninguém nem por nada se nosso encontro com eles está tingido de raiva e orgulho. É impossível. A compaixão cresce conforme criamos um continente maior. Quando efetuamos a prática, estamos penetrando profundamente em nossa vida, tal como a conhecemos. E o modo como esse processo se desenrola varia de pessoa para pessoa. Para algumas, dependendo de seu condicionamento e histórias pessoais, o processo pode transcorrer de maneira suave e a compreensão é gradativa. Para outros, vem em ondas, em enormes ondas emocionais. É como um dique que se rompe. Temos medo da inundação e de sermos tragados pela voragem. É como ter contido parte do oceano atrás de frágeis diques, que quando explodem sob o impacto da água, deixam-no retomar o que simples e verdadeiramente é. E há alívio nisso, porque agora ela pode fluir com as correntezas e a vastidão do oceano. Não obstante, acredito ser importante que o processo não aconteça rápido demais. Se for acelerado, creio que deveria ser desacelerado. Chorar, tremer e ficar transtornados não são coisas
indesejáveis. Aquele dique está começando a se romper, mas não é preciso que se quebre rápido demais. É melhor desacelerar e se romper. E se romper depressa, que seja, está tudo certo. Quero enfatizar apenas que não tem de ser obrigatoriamente assim. Pensamos que somos todos do mesmo jeito, mas é provável que, quanto mais repressora e difícil tenha sido a infância, mais importante é que o dique ceda com lentidão. Contudo, não importa quanto nossa vida possa ter transcorrido com suavidade, sempre há um dique para estourar em algum ponto. Lembremos-nos ainda de que um pouco de humor a respeito de tudo isso não é uma má ideia. Essencialmente, jamais nos livramos de coisa alguma. Não precisamos nos livrar de todas as nossas tendências neuróticas. O que fazemos é começar a ver como são engraçadas, como apenas fazem parte do lado engraçado da vida, da graça de viver com outras pessoas. São todas loucas, assim como nós, é claro. Mas, na realidade, nunca enxergamos que somos loucos. Esse é o nosso orgulho. Claro que eu não sou louca, afinal de contas, sou a instrutora. Adoro esse capítulo. Vocês vão me ouvir falar em todos eles, que eu adoro. Mas esse aqui realmente tem várias anotações minhas, assim, de referências que eu uso, que eu releio, que eu me pego. Hoje o meu zazen foi assim. Eu fiquei construindo uma resposta a um e-mail. E é isso que ela fala, né? Desse passo atrás, dessa dificuldade que a gente tem em não reagir, não responder, não... É perceber, né? Esse passo atrás é esse primeiro momento em que você fala, opa, por que que eu responderia assim? Por que que isso está me pegando, né? E não é dizer que não está certo, né? Porque a grande dificuldade é essa, que às vezes a gente acha que não deve responder, porque sentiu raiva. Não. A raiva me trouxe alguma compreensão do que eu vivi, do que está acontecendo, mas eu preciso dar uma resposta, né? É importante, não é sempre que eu posso me calar, né? Mas como é que eu respondo para construir a mudança que eu acredito? Ou jogar luz em alguma coisa que talvez não esteja clara e talvez isso me provocou raiva? Não sei ainda. Não sei, porque eu li uns 3, 4 minutos antes de entrar no zazen. E olha como como rouba a gente, né? Como provoca. É quente, né? E eu acho que é isso. Eu tenho marcas minhas aqui nesse livro porque eu volto a elas, né? E eu agradeço porque eu abri o capítulo que eu precisava ler hoje, né? E essa é a gratidão do Zen, de você só notar que você precisava, né? Ouvir isso. Um continente maior. Eu gosto dessa ideia que ela fala que primeiro expande essa habilidade de observar, depois de experimentar, que vão aumentando e que isso traz sabedoria e compaixão. E sabedoria é aprender a ver a vida como ela é e não do jeito que eu gostaria que fosse, né? Tão simples de falar e tão difícil de realizar, né? E esse exemplo que essa fala do DIC, né? Aí ela dá uma dica para nós praticantes, né? Que o processo pode ser lento, graduativo, essa sensação de unidade, né? Dessa amplitude, né? Que a gente experimenta muitas vezes na prática, mas que às vezes isso assusta,
né? Porque cai num vazio, né? E esse vazio não é que não tem nada, é que tem tudo. Então, essa ideia de euzinho, ele, nesse tudo, ele fica diminuído, né? E aí eu fico com medo, porque ele era meu esteio, ele era onde eu me pautava, ele era o que eu sou, afinal de contas. Então é difícil experimentar esse abrir mão, né? E aí ela fala que às vezes vem um rompante, um dique que se rompe, né? E você volta a fluir, você entende que você sempre foi, né? Esse retorno que ela fala, essa vastidão do oceano. E que a função do professor, a função da sanga, da prática em grupo, é ajudar a desacelerar às vezes, né? Quase nunca é acelerar. Nosso caminho nunca é de empurrar. Às vezes, o professor ele percebe um certo um acomodamento, né? O aluno se acomoda. Então, sim, ele vai lá e chacoalha um pouco, tira de uma zona de conforto. Agora, e porque também a transformação no caminho é quando está quente, né? Que a gente fala, quando a gente faz um retiro e fica quente, né? Que a gente está exausto, a gente está cansado e ainda vai alguém e te pede um negócio e aí é a tua oportunidade de amaciar, né? Que é aquela analogia de que a gente forja o ferro quando ele está quente. Não adianta bater depois que ele esfriou. Então, o professor tem que entender a hora de dar aquela batida certeira, né? Que a pessoa está quente, mas ela está pronta para amaciar, ela está pronta para ceder, né? Nem sempre acontece, às vezes não acontece, muitas vezes não acontece, mas esse é o caminho. E se você tem confiança no caminho, se você tem confiança no professor, você às vezes, muitas vezes não entende, né? Mas se a tua fé está nos ensinamentos e está na compreensão de que esse professor representa uma linhagem, ele não deveria estar falando por ele, né? Por questões, por uma língua, um ponto de vista pessoal, né? Aí você confia, alguma coisa tem. Esse é o, é a fé no Dharma, né? Quando a gente faz o refúgio nas três joias, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Eu me lanço, me refugio, é o meu lugar de refúgio. Então, quando a gente ouve a Joko Beck, a gente fala que bom que ela existiu, que bom que ela preservou o Dharma verdadeiro, né? E você fala assim, e ela está sempre dizendo que ela não viu, que ela não é, né? Esse humor que ela fala no final é para para suavizar, para a gente entender que a gente a gente perde orgulho quando a gente começa a rir da gente mesmo, quando a gente excede pela raiva, quando a gente é levado pelos três venenos, né? Pela ganância, pela raiva e pela ignorância que é a mãe de todos, porque se a gente sente orgulho e raiva, é por ignorância, é por pura ignorância. Ela é a mãe dos três venenos. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Encerramos? Então vamos encerrar, fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Todos nós, sem exceção.